she's that baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala, nação! Fala, seus Lambolipers! Estamos de volta depois aí de algumas semanas, né, de pausa aí no nosso podcast, né, que, enfim, a gente grava aqui no YouTube. E foi uma pausa aí que foi bem-vinda, né, até porque, né, a NFL aí se encerrou. E aí agora estamos em pleno off-season, tem muita coisa aí que vai rolar pela frente. E esse episódio de 339, a gente vai trazer aí as últimas notícias aí dos Packers, né? Tudo que envolve a franquia. Vamos aí falar aí da situação do Jaire Alexander, né? Que, enfim, pode se tornar uma novela aí ao longo dessa off-season aí, que, enfim, ela praticamente ainda está no começo, né? E, por fim, né, vamos falar aí dos free agents, né, dos Packers, né, quem fica, quem sai, né, até porque a gente vai ter aí ao todo 19 jogadores que se tornarão agentes livres no próximo mês de março, lá por volta de 10 a 12 de março, né? Sendo que em 12 de março a gente tem o ano novo da Liga, né? Que vira aí, se inicia a nova, vamos dizer assim, a nova temporada da NFL, né? Os preparativos e tal, que, enfim, é um longo caminho. E eu sou o Igor Castro, né? O cara aí que vocês cansam de ouvir. E antes de a gente dar continuidade aqui ao nosso videocast, né, que está em formato de estreia, vamos a alguns recadinhos. Gostaria de lembrar você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve no nosso canal, curta este vídeo, né, curta todo o nosso conteúdo, ative as notificações e compartilhe aí esse videocast com a galera aí, pois posteriormente, né, em breve, se der tudo certo, esse vídeo vai se tornar um podcast e estará disponível aí nos melhores agregadores para você ouvir, seja no Spotify, seja em qualquer lugar, ou até mesmo na FN Network, que tem vários podcasts, além do Lambolipers, para você ouvir aí de conteúdo, seja da própria NFL, NBA, NHL e MLB, ok? Dados os recadinhos, vamos ao que interessa, vamos aí falar das notícias, né, que envolvem os Packers. A primeira delas saiu nesta quinta-feira, né? Aí depende de quando você estiver ouvindo ou vendo esse vídeo, ou ouvindo a gente aí no futuro, que eu vou pôr aqui na tela para você que está vendo no YouTube. A NFL divulgou aí a projeção de como será o cenário do draft em Green Bay, com o Lambeau Field por perto. Isso aqui é coisa bacana de se ver, né? É uma imagem bem legal que você vai ver ali, praticamente um corredor ali que vai passar ali os jogadores. Eu acho que daí vai ter toda as torcidas ali em volta do estádio participando do evento. Então vai ser algo bem legal, que já que uma vez aí o draft sempre acontece durante o mês de abril, né? Sempre no finalzinho de abril. E aí o Green Bay foi escolhido, acho que já fazem, se não me engano, acho que 2 anos de antecedência, né? Que é feita a escolha. E aí o Green Bay fez todo um preparativo para receber esse grande evento,
que a gente sabe que a cidade de Green Bay ela não é tão grande, ela é basicamente o Lambeau Field tem capacidade para sustentar a população inteira de Green Bay. E aí os Packers junto com a cidade ali tiveram que se preparar de forma bem séria, porque é muita gente que eles vão receber. Provavelmente, eu acho que por agora, eu acho que nem mais vaga em hotéis em Green Bay, provavelmente já não tem mais. Então, assim, fora que eu vi uma notícia recentemente, que alguém reportou que mora lá, que disse que alguns moradores lá de Green Bay, já estão disponibilizando vagas de estacionamento para quem for curtir o evento. Então, assim, é um evento que vai ser um quão espetacular, né? Eu vou até colocar para vocês aqui na tela para ficar melhor, a melhor visualização para vocês olharem. É uma foto maior aqui, né? Que foi divulgada e fica bem interessante, né? Você vê esse cenário, né? A gente só espera que o Packers não vá fazer cagada na primeira rodada, né? Porque nos últimos anos a gente sabe que o quão está sendo decepcionante as primeiras rodadas do Packers, né? Só espero que a gente possa usufruir um draft bastante interessante, né? E só para agregar mais a informação, o próximo draft aí da NFL ocorre entre 24 a 26 de abril. Então, começa na quinta-feira, a gente tem aí a primeira e segunda rodada, né, que serão televisionadas aí, normalmente você acompanha aí pela ESPN, e aí temos o terceiro dia, né, que ocorre no sábado, que aí as escolhas ali de quarta a sétima rodada, então o sábado é uma coisa insana, né? O primeiro dia e o segundo dia já são um pouco mais tranquilos, apesar de que a gente sabe que toda aquela pirotecnia da NFL, né? Em querer agregar demais ao evento, valor ao evento. Então, no caso dos Packers, a gente sabe que a escolha é 23, mas ela não vai ser uma escolha que vai sair tão cedo, né? A não ser que o Packers resolva subir algo que, enfim, não é tão... É mais fácil o Packers descer do que o Packers subir em um draft. Vocês aí que acompanham bastante tempo a franquia sabem como que funciona. Agora, a gente vai voltar a falar de notícias, né? E a próxima notícia tem a ver com movimentos na comissão técnica dos Packers. Aí já faz, não sei, não tenho certeza. Eu acho que o Jamal Lett, eu acho que foi anunciado semana passada, e eu acho que o Luke Gitz também. Os dois foram o Gitz essa semana, enfim. Aí eu tô meio perdido no tempo. Então, nessas últimas semanas, os dois foram anunciados aí como novos membros da comissão técnica dos Packers para a próxima temporada. O Jamal Lett, ele vai ser o treinador de controle de qualidade de defesa dos Packers, né? Vai trabalhar ali com o Jeff Heffley. Ele já trabalhou com o DeMarcus Covington, né? Que vai ser aí o treinador de linha defensiva. Ambos trabalharam no New England Patriots. E aí, enfim, vamos ver como que vai ser o papel dele aí como treinador. Mais um treinador nessa defesa dos Packers. Além disso, né, o Jamal Lett, ele trabalhou na faculdade de South Alabama e em North Carolina.
passagens aí em college, né? Já o Luke Gitz, todos sabem, ele é um velho conhecido, né? Já teve 2 passagens anteriores em Green Bay, tanto que ele fez sucesso ao vencer aí 5 títulos de divisão com o Aaron Rodgers, ganhando 3 MVPs da NFL. Então, assim, é claro assim que eu queria ver gente nova nessa comissão técnica ofensiva dos Packers, porque eu acho que o LaFleur necessita de mentes mais modernas, entende? Então, assim, não dá para o LaFleur ficar com os mesmos amigos, vamos dizer assim, correto? Então, eu espero que a gente veja coisas diferentes no ataque do Packers. É óbvio que não só passa pelo LaFleur. Eu acho que tem várias coisas que têm que serem corrigidas, né? Então, assim, seria legal ter um cara de fora que já não tenha trabalhado com o LaFleur, sabe? Ou que tenha tido contato com o LaFleur, mas que não tenha trabalhado efetivamente, mas que tenha uma visão mais moderna de ataque, né? Que eu acho que é disso que os Packers eu acho que mais necessitam nesse momento. Agora vamos passar para a próxima notícia. Essa notícia saiu aí na última quarta-feira. A NFL aí informou as equipes que o teto salarial de cada equipe, né, em 2025 ficará aí na faixa de 277,5 milhões a 281,5 milhões, bem acima dos 255,4 milhões do ano passado. Então, é um aumento considerável. Agora, a gente sabe que o Packers não é um time que vai gastar muito na free agency. A gente sabe. O Packers procura ser mais assertivo em obter certos jogadores que vão realmente agregar ao roster. É óbvio que você pode questionar. Você pode questionar se o Packers às vezes deixa a desejar, mas uma coisa é fato. No último free agency, o Gutekunst acertou em cheio no Xavier McKinney, no Josh Jacobs, que fizeram temporadas excepcionais, agregaram em experiência esse elenco tão jovem. Então, assim, quem sabe o Gutekunst ataque mais uma vez de forma assertiva, e a gente espera que ele acerte mais uma vez, porque dinheiro vai ter. O Packers aí, segundo as projeções aí, pode ter entre 50 a 60 milhões disponíveis de espaço no salary cap. Basta que o Gutekunst saiba investir isso da maneira mais correta, né? Vamos ver aí a free agency. Lembrando, começa entre dia 10 a dia 12 de março, sendo que no dia 12 de março é o dia, né, que felicita ali o ano novo da liga, e aí tem que estar as negociações, as assinaturas tem que estar todas fechadas, né? Os novos contratos têm que estar todos fechados, e aí as equipes aí têm até as 5, se não me engano, 5 ou 6 horas da tarde do dia 12 de março para fechar todas as contratações. E aí, enfim, é óbvio que pode ocorrer contratações depois, mas normalmente as de maior impacto acontecem nesses períodos aí de 3 dias que acontecem em março. Agora, passando para outra notícia, tem a ver ainda com free agency, querendo ou não, né, que é uma etapa, né, a primeira etapa da free agency,
E é a questão da franchise tag, né? A janela aí foi aberta aí no último dia 18 de fevereiro, e aí ela tem um período aí que ela vai se arrastar até dia 4 de março. As equipes aí estão liberadas para usar as tags, né, em jogadores, em um de seus jogadores em fim de contrato, normalmente aqueles jogadores que são de enorme relevância para a franquia, né? Surgiu aí rumores aí sobre uma tag que a ser colocada no T. Higgins. A questão é que ele já recebeu uma franchise tag o ano passado. Será que ele vai aceitar de novo? A gente não sabe, né? Pode ser que aí o T. Higgins faça jogo duro, até porque ele pode ir para o mercado e obter um melhor contrato. Se estima que só o Ja'Marr Chase, com esses novos valores aí de teto salarial, só o Ja'Marr Chase, para uma extensão contratual, está, segundo rumores, exigindo na faixa de 40 milhões. T. Higgins estaria supostamente na faixa de 30. Só que pensem, se o Ja'Marr Chase está pedindo 40, o T. Higgins vai querer uns 32, 35, mais ou menos. E aí ele vai aceitar assinar mais uma franchise tag, sabendo que ele pode ter um contrato a longo prazo com valores maiores e melhores? A ver o que é que acontece aí. E só para esclarecer, há dois tipos de tag, né? A tag exclusiva, que proíbe um jogador de negociar com outro time, né? Garante que o jogador garante ao jogador um salário que é calculado com a base na média dos 5 melhores salários da posição durante o ano em curso, ou é um acordo de 120% do salário anterior do jogador, ou que for maior. E aí tem a tag não exclusiva, que permite ao jogador negociar com outras equipes. No entanto, a equipe original tem a opção de igualar ou recusar ofertas e receber 2 escolhas de primeira rodada do draft como compensação. O salário para esta tag é determinada pela média dos 5 maiores salários da posição desse jogador nos 5 anos anteriores, ou 120% do salário anterior do jogador, novamente, o que for maior. Essa segunda opção, que estou citando, é a mais comum no mundo da NFL. E a gente sabe que o Packers não tem muito o costume de colocar franchise tag em seus jogadores. Tanto que o último jogador a receber uma franchise tag foi o Davante Adams em 2022. Né? Então, lá se vão 3 anos. Só que também tem aquilo, o wide receiver não ampliou seu contrato, né? Porque normalmente a franchise tag é para você ter a possibilidade de ampliar o contrato. Agora está a questão do T. Higgins, que eu citei aqui, de possivelmente ele receber mais uma franchise tag, e aí será que ele vai aceitar? E no caso do Davante Adams, vocês lembram bem que aí não houve a extensão de contrato depois da assinatura da franchise tag, e aí o Davante Adams aí foi trocado com os Raiders e o Packers foi recompensado com escolhas de draft. E aí, agora para a gente... só antes de ir para o outro tópico da nossa pauta, só para arredondar aqui sobre tags, segundo o Over the Cap, né, que é um site aí que alinha todos os contratos da NFL, né, e valores ali que são pagos aos jogadores, para vocês terem uma noção, para quem está vendo no YouTube, eu já vai ter uma noção dos valores, mas para quem estiver ouvindo a gente aí no futuro, em formato podcast, a tag para cada posição fica nos seguintes valores, segundo o Over the Cap.
Quarterback. A tag para um quarterback é na faixa de 41,3 milhões. Para um running back, a faixa de 13,6 milhões. Um wide receiver, 25,6 milhões. Tight end, 14,2 milhões. Linha ofensiva, 25,1 milhões. Deficit tackle, 23,4 milhões. Deficit end, 24,7 milhões. Linebacker, 27 milhões ali, arredonda. Cornerback, 20,3 milhões. Safety, 19,6 milhões. E aí, kicker e punter, 6,4 milhões. Só queria deixar aí, só para vocês terem uma noção aí dos valores de franchise tag. Agora, vamos aí para a última notícia que eu quero destacar com vocês, que é com relação a Jaire Alexander, né? De acordo aí com o Rob Dombrowski, que é o insider aí dos Packers pela ESPN, ele acho que soltou, acho que no último domingo, se não me engano, a respeito do cornerback dos Packers aí, né, o Jaire, que segundo ele, né, ele ouviu fontes de dentro dos Packers dizendo que os Packers estão frustrados com a sequência de lesões aí do Alexander nos últimos anos, né? Para quem acompanha aí os Packers sabe da dificuldade que o Jaire vem tendo para se manter em campo, né? Para vocês terem uma noção, em números, o Jaire Alexander perdeu 34 dos últimos 68 jogos, devido a várias lesões. Isso inclui lesão no ombro, que vocês devem lembrar que ele se lesionou contra os Steelers, né? Que dele quase teve que passar por uma cirurgia, mas aí passou por um tratamento conservador. E aí, enfim, ele praticamente perdeu toda aquela temporada. Aí eu não vou lembrar qual temporada foi. Aí teve na última temporada lesão no joelho, né? Que teve o rompimento aí do ligamento posterior medial do joelho, né? Do ligamento do joelho. E teve lesão na virilha no ano passado. No ano retrasado, né? Na temporada retrasada, em que ele perdeu vários jogos, em que ele estava com problema na virilha, não curava, ele voltava a campo, não conseguia se manter em campo. Fora que vocês devem lembrar também que em 2023 ele perdeu um jogo por conta de uma suspensão, por causa de uma estupidez dele, né? Por causa de uma coisa... ele fez uma atitude de criança birrenta, né? Porque o Packers está, nos últimos anos, aí vocês sabem, com essa questão de fazer rodízio de capitães em cada jogo, e o Jaire queria ser o capitão no jogo contra o Carolina Panthers, uma vez que ele é natural, né, da cidade lá de Charlotte, se não me engano, ou do estado de North Carolina. North Carolina? North Carolina, que é a cidade de Charlotte, em North Carolina, que ele é natural de lá e ele queria ser capitão no dia do jogo, lá, né, no lugarzinho dele lá. E aí ele não foi capitão, não era ele o capitão, e ele foi lá se exibir, foi lá fazer o cara e coroa, né, do primeiro tempo, né? Que define quem recebe a bola primeiro, quem recebe a bola no segundo tempo e tal, o posicionamento do campo. E aí ele foi suspenso, né? Porque ele cometeu um ato de indisciplina, né? Porque ele não deveria estar lá no momento do cara e coroa. Então, assim,
É complicado você achar que a relação entre Packers e Jarry ela vai se sustentar ainda. Eu acho muito difícil, sabe, as duas partes seguindo o mesmo caminho. A tendência é que cada um vai para um lado diferente, sabe, na próxima temporada. É óbvio que publicamente os Packers não se comprometeram com alguma decisão até aqui, né? Os Packers não têm uma data ali específica para acionar gatilhos contratuais nos quais o Jarry, né, vai ser obrigado a ganhar, né? Embora a equipe aí possa querer tomar uma decisão o mais rápido possível, também não há nenhum tipo de bônus de elenco que obrigue os Packers a trocá-lo agora em março, né, durante o período de free agency, ou simplesmente dispensá-lo, cortá-lo, né? Ou seja, todo esse cenário que a gente está vendo até aqui pode se arrastar, né? Com o Packers mantendo aí o Jarry adentrando ao ano novo da Liga, que, como eu disse para vocês, começa no dia 12 de março, e permaneça até a semana 1. Então, assim, é complicado. Eu não sei como que vai ser, o que o Packers vai decidir, sabe? O Jarry, para vocês terem uma noção, vai ter um impacto de 24,955 milhões no teto salarial em 2025. Se os Packers trocarem ou cortarem essas duas movimentações, liberariam em torno de 6,8 milhões no espaço no teto salarial. Então, não seria muita coisa. Também há a possibilidade aí de uma designação pós 1º de junho, o que criaria 17 milhões, aí já é um valor considerável de espaço no salário cap em 2025. Porém, esse valor só apareceria na folha de junho dos Packers. E Green Bay teria que ainda lidar com mais 10,2 milhões de dead money para o próximo ano, em 2026. Então, assim, eu sei que muita gente gosta do Jaire Alexander, eu gosto muito do Jaire Alexander, eu já vi ele jogar no nível altíssimo, né? Eu vi, para mim, vocês devem lembrar, eu acho que foi até a partida de ano de calouro dele, que foi Packers e Rams, que para mim foi assim, ele foi um espetáculo, sabe? Eu acho que ele foi, ali foi em 2018, foi no ano de estreia dele. Que para mim, aquela partida contra o Rams em 2018, né, o Rams ainda nem jogava no SoFi Stadium ainda. Para mim, aquela partida, o Brandon Cooks estava no auge, sabe? Estava no auge. E o McVay já era o técnico dos Rams. E, querendo ou não, foi a única partida foi, acho que, talvez a última partida que o McVay venceu os Packers, se não me engano. E ainda era o Mike McCarthy de head coach. Para mim, aquela foi a melhor partida da carreira do Jarry. Sabe? Só que foi passando as temporadas, as lesões foram virando um problema para o Jarry.
E como diz o Anthony Curti, o jogador se manter saudável é uma virtude também. E assim, a gente sabe que nos últimos 3 anos o Jarry perdeu mas praticamente metade dos jogos. Sabe? Então, assim, não tem condição de você manter um cara que se lesiona tanto, que não se recupera, não consegue, sabe, voltar no nível elite que ele foi. Sabe? Ele foi um All-Pro. Eu fico triste de ver essa situação com o Jarry. Fora que tem N coisas assim que se desgastou tanto a relação entre Jarry e Packers que não tem como sustentar mais. Né? O Jarry, pela personalidade dele, meio que contribuiu para isso também. Não é que eu seja contra a personalidade, longe disso. É o jeito dele. Mas a partir do momento em que você não está em campo, você demonstra que parece que qualquer lesão você não vai conseguir jogar, e isso é o que até esqueci de falar anteriormente, essa parte de se esforçar mesmo jogando lesionado, é algo que decepcionou a equipe dos Packers com relação ao Jarry. Porque eu vou citar um exemplo que o Jordan Love citou em entrevista a Kay Adams, que vocês devem lembrar ao longo de toda a temporada passada, em que o Jarry, eu estou trocando os nomes, em que o Jordan Love teve um problema no joelho na semana 1 contra os Eagles, ele ficou 2 jogos fora, e aí voltou contra os Vikings, aí ele estava meio que pisando em ovos ainda, né, não estava 100%, tanto que ele admitiu que essa demora em se recuperar da lesão do joelho ali, meio que contribuiu para que ele tivesse a lesão na virilha no jogo contra os Jaguars, né, porque ele acabou forçando demais ali, mas o Jordan Love não desistiu de jogar. Ele fez o possível para jogar. E a gente viu a condição que ele jogou contra o Detroit Lions, na derrota lá, em pleno Lambeau Field. E assim, o Love tentou jogar. E às vezes o Packers tem a sensação que o Jarry não tenta nem jogar. Sabe? Ele fica meio que dificultando, né? Não se sente bem, sei lá, enfim. Então, assim, para mim, a era do Jair Alexander em Green Bay, ela vai chegar ao fim. A questão agora é não saber quando e como. Mas ela vai chegar ao fim. Volto a falar, eu gosto muito do Jair, eu sei que muita gente até vai se sentir chateada dele sair, mas assim, não dá, né? Não dá por um cara ficar aí nos últimos 3 anos, jogar só apenas 34 jogos em 68 aí que a gente teve aí, que a gente assistiu, né? De jogos dos Packers e metade deles o Jarry não esteve em campo. Mas agora o que resta é esperar e ver o que o Packers decide fazer, né? É óbvio que o Packers aí provavelmente está próximo de uma decisão final. A questão é a gente é tempo, né? A gente vai ter que esperar ao longo dessa off-season. Enfim, a gente teve aí praticamente meia hora falando de notícias, né? Não só dos Packers, né? A gente falou aí um pouquinho de free agency, falou um pouquinho de draft, né? Sobre aí o evento acontecendo em Green Bay e tal. Mas vamos falar, continuar falando, né? Mais um pouco aí de free agency.
E os Packers vão ter ao todo 19 free agents que estarão disponíveis no mercado a partir de março, né? A partir de 10 de março, eles já estão liberados. Só que vocês devem ver aí que não são... A maioria desses jogadores não são de tanta relevância, certo? E aí, é óbvio que a gente pode analisar cada um aqui e ver o que vale trazer de volta e o que não vale trazer de volta, né? Eu vou até pôr aqui na tela para vocês verem. São nomes assim que não geram tanta significância em você fazer o esforço para ficar. E aí vamos ver o que o Gutekunst vai fazer. E aí eu reuni aqui todos os nomes e aí eu vou avaliando se vale a pena ficar ou você manda embora e que vá procurar oportunidade em outro lugar. O primeiro deles é o Eric Stokes. É um cara assim que quem acompanha eu nas redes sociais do Lambeau Leapers, eu sempre falo que o Eric Stokes nunca foi uma escolha que eu queria nos Packers. Nunca. Eu acho que eu bato na tecla que o Packers deveria ter escolhido o Tyson Campbell, que é o companheiro do Eric Stokes de Georgia. E a gente viu o que aconteceu aí. O Tyson Campbell assinou uma extensão contratual com o Jaguars. E olha que o Tyson Campbell não foi escolha de primeira rodada. E o Eric Stokes sequer teve a opção de quinto ano ativado. É óbvio que nessa última temporada ele jogou praticamente sem lesões. Ele não, pelo que eu me lembro, ele não perdeu nenhum jogo nessa temporada. Eu acho que foi de muita valia a questão dele, ele e o Christian Watson, mas aí o Christian Watson aí teve o azar de se lesionar de forma grave, e nem foi lesão muscular, né? Foi uma lesão ligamentar, e que aí é diferente, né? São lesões diferentes. E aí o Eric Stokes se manteve saudável, né, essa temporada. Mas assim, eu acho assim, que não foi o suficiente para você propor a ele, botar na mesa um novo contrato. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que o Packers tem que investir de forma diferente nessa posição, né? A gente sabe aí que provavelmente o Eric Stokes não vai ficar, o Jarry também não vai ficar. Fora que aqui nessa lista aqui tem uma galerinha de cornerback que não vai ficar também, a não ser que seja só para dar profundidade no roster, ali, dar uma profundidade na posição. Mas, assim, o Eric Stokes, para mim, assim, eu nunca gostei dele, desde a época do draft que eu via ele, eu nunca gostei, né? E assim, pode ter tido um primeiro ano de calor muito bom, mas depois viveu mais machucado do que jogando, sabe? E eu acho que você não ter uma opção de quinto ano ativada, eu acho que diz muito dos problemas que você encarou pelo caminho, né? No caso, o Eric Stokes encarou. Então, assim, eu, sinceramente, eu deixaria o Eric Stokes seguir a vida dele e que você faça sucesso em outro lugar. Agora, vamos falar de Josh Myers. O Josh Myers aí também vai para a Free Agency no mês de março. E ele também é um cara assim meio que controverso, né? A galera acompanha aí ele e ele foi uma escolha assim que nunca se pagou, né? Tudo bem que foi uma escolha de segunda rodada, ele veio aí para substituir o Corey Linsley,
que, enfim, se aposentou recentemente, né, por problemas, acho que no coração. E aí, você substituir um cara do tamanho do Corey Linsley não é algo fácil. Mas o Josh Myers, cara, ele saiu na frente do Creed Humphrey, que está no Chiefs hoje. E o Creed Humphrey é um cara assim que é muito melhor do que o Josh Myers. O Josh Myers, na temporada passada, para vocês terem uma noção, ele teve nota 0 em bloqueio para passe, de acordo com o PFF. Então, assim, é um cara que nunca vingou, sabe? Só que, vídeo histórico do Brian Gutekunst, não é de se descartar que ele tente trazer o Josh Myers de volta. Ele mesmo repetiu, o Matt LaFleur, acho que o Matt LaFleur deve ter falado alguma coisa aí, eu não vou lembrar o certo, dessa questão de trazer o Josh Myers, porque é um cara de confiança, é um cara que joga minimamente de forma decente, que é um cara que é um líder dentro do elenco. O Gutekunst gosta de caras grandões, e aí ele até falou que o Josh Myers é um cara que é grandão, é um dos poucos centers que tem uma altura considerável, mas na minha opinião, eu não faria, eu não renovaria, eu acho que não vale a pena, eu acho que prefiro ir atrás de outra solução, talvez ver como que o Jacob Monk se desenvolve ali na posição de center, né? Ou até mesmo vá para o draft atrás de um cara mais capacitado para a posição. Eu acho que, dependendo do valor que o Josh Myers exigir ali no novo contrato, sinceramente, pelo desempenho dele em 4 anos, não sei se vale a pena. Aí é melhor investir via draft aí e desenvolver um cara, ou até mesmo, que nem eu citei, o Jacob Monk, que eu acho que seria o cara, ou o próprio Sean Ryan, que eu acho que o Sean Ryan se deu bem ali na posição de center, adaptar alguém ali que consiga ser mais, que tenha mais solidez, né, ao longo da carreira aí, do que o próprio Josh Myers. Então, eu sinceramente eu não ficaria. Agora, seguindo aqui para o próximo jogador, aí o Corey Ballentine, eu nem vou me aprofundar muito, porque é um jogador que não é titular, diferente do Josh Myers, né? Que, enfim, o próprio Eric Stokes teve até mais snaps aí na última temporada, né? Teve uma carreira nos Packers até mais longa. Então, o Corey Ballentine seria um cara, se você fosse trazer um cara para ser barato, um cara ali só para ter na profundidade de roster, um cara que possivelmente ele vai ser um reserva, não imediato, mas pode ser um reserva ali que pode tapar um buraco por causa de alguma lesão dos titulares. Então, assim, eu não seria contra a volta, né? Porque eu acho que agregaria ali ao time, mas também não vai fazer falta se não vier, né? Uma vez se o Packers investir na posição de outra maneira, eu não vou achar ruim. Então, nem vou ficar aqui falando muito aqui da questão do Corey Ballentine, porque, enfim, é um jogador assim que não é top dos tops, vamos dizer assim. Aí, vamos aí falar do Eric Wilson. Talvez é um dos poucos aí que faz parte da profundidade de roster que eu traria de volta, porque eu acho que o Eric Wilson é um cara útil. Eu acho que em vários momentos ali ele contribui no Special Teams, né? O que diga naquele jogo contra o San Francisco 49ers, em que ele salvou um fumble no retorno do Nixon, né? Que daí ele pegou a bola ali e
e aí evitou ali que o 49ers pegasse a bola ali já na red zone, na própria red zone, né, de ataque ali. E eu acho que é um cara que de certa forma, ele contribui tanto para os special teams, mas também para a defesa. E aí, querendo ou não, o grupo de linebackers dos Packers ainda não é o ideal, na minha visão. Eu acho que a gente tem ali um cara que tem tudo para ser estrela, que é o Adrian Cooper. Você tem o Kel Walker, que teve uma última temporada ok, teve uma temporada sólida, mas também não é um cara que eu acho que sim, vai agregar muito ao lado do Adrian Cooper. Vamos ver aí. Ele tem ainda a questão da assinatura ou não, da opção de quinto ano, o Quay Walker, ele e o Devonta White, né? Eu acho que tem até o mês de junho aí para o custo decidir. E aí você tem o Isaiah McDuffie, que também é um free agent, e aí eu vou falar dele um pouquinho mais para frente. E aí você tem o Eric Wilson e o Tyron Hooper, que é outro que está sob contrato, né? Está sob contrato de calor, e aí é um cara que a gente pouco viu, né? A gente praticamente nem viu ele em campo nessa primeira temporada. Eu até senti falta, eu acho que eu queria ver mais dele, porque Isaiah McDuffie foi terrível a temporada inteira. Eu não sei por que o Packers teimou tanto de colocar ele em vários jogos como titular, abdicar do talento excepcional do Adrian Cooper, sabe? Eu cheguei, vocês devem lembrar o ponto da última temporada de eu falar que o Quay Walker fazia mais falta do que porque o Quay Walker era melhor do que o Isaiah McDuffie. Era insustentável você ver o McDuffie em campo, sabe? Não dá, não tem condição. E eu já falei um pouquinho dele aqui, eu vou falar mais mal dele depois. Mas eu traria o Eric Wilson, é um jogador barato que não vai custar caro e eu acho que agrega aí de diferentes formas no elenco dos Packers. Agora, falando, né, de um special teamer, né, que é o Brandon McManus, né, que ele foi o kicker dos Packers aí a partir da semana 5, né, em que daí na semana 4 o Brandon Iverson teve uma partida medonha contra os Titans, aí ele foi cortado, aí o McManus estava com problemas aí com a NFL com relação, enfim, vocês sabem, com relação a assédio sexual e tal, e aí a NFL não puniu ele, e aí ele foi liberado, e aí o Packers foi lá, contratou ele. Ele só teve 2 chutes, que eu lembro, só 2 chutes errados na temporada. E se você for considerar, eu acho que é só um, assim, que eu acho que foi erro dele mesmo, porque um extra point foi contra os Lions, mas aí tava chuva, aí a condição adversa, aí também não é garantia que vai acertar o chute. E aí contra os Eagles nos playoffs. Então, assim, é um cara que se mostrou solidez na posição, algo que a gente não via desde da saída e da aposentadoria, né? Agora, do Mason Crosby. Então, assim, dependendo do valor que o McManus aceitar para voltar para Green Bay, eu pagaria, né, um valor não muito lá acima de 3 milhões. Eu acho que 3 milhões já está justo. E se for o caso, traz algum outro veterano, sei lá, traz um kicker não draftado para disputar a posição com o McManus, enfim. Eu acho que o Packers precisa ter um pouco de segurança na posição de kicker. Não dá para ficar, sabe, reinventando a roda demais e aí você tá com outro cara não tão bom e aí acaba te comprometendo em resultados. Agora vamos passar aqui para o André Dillard, né? Não vai fazer falta. Deixa ir. Né? Quase não jogou também. Então não vou falar muito dele. E ele chegou aí sob desconfiança e muito por aquilo que ele foi até aqui na NFL. Então, nem vou falar muito dele, porque eu acho que nem vale a pena ele voltar, né? Ele que segue a vida aí.
Acho que o Packers tem maneiras mais criativas de melhorar a linha ofensiva. Tyler Davis, esse aqui não sei por que está aqui ainda, né? Todo mundo sabe que ninguém entende por que o Tyler Davis ficou tanto tempo nos Packers. É algo assim que é assustador, né? O que tem com o jogador ruim nos Packers que fica, sabe? São coisas assim que eu não entendo nos Packers. Ou essa adoração por jogador ruim, sabe? Dean Larry, Tyler Davis, Isaiah McDuffie, sabe? E fora que tem outros aí, sabe? Tem outros aí que eu não vou lembrar, mas tem outros terríveis aí, sabe? Então, assim, para mim, não vou falar muito também. Pega, tchau e benção. Era para ter voltado essa temporada, essa última temporada, não voltou, sabe? Teve a mesma questão do Wade Dillon, e aí acabou. O Wade Dillon ainda foi inserido no Injury Reserve e aí já estava fora da temporada. O Tyler Davis, não. Até porque veio outro jogador que eu vou citar depois aqui no lugar dele, que é o John Fitzpatrick, que até certo ponto até se mostrou mais útil do que o Tyler Davis, né? Então, assim, tchau, jogador ruim, chega. Robert Rochelle é o outro cornerback aí, que, enfim, um cara mais de special teams, né? É engraçado que até para quem está vendo essa foto do YouTube, né? Eu acho que até serve de um bom gancho para aquilo que eu vou falar. Que o Rochelle ele acabou recuperando, né? Um fumble, né? Um muff, né? Foi um muff que teve contra o Miami. E aí ele colocou ali a bola, recuperou a bola para os Packers e colocou o ataque dos Packers na red zone. E aí o Packers acho que acabou pontuando naquela oportunidade. Então, assim, é um outro jogador assim que pode ser útil, mas mais para profundidade de roster. Ele só volta dependendo de como que o Packers vai abordar a situação, né, de melhorar esse grupo de cornerbacks que a gente sabe que tem que melhorar. E é um jogador que provavelmente não vai custar muito caro, né? É um jogador aí que os Packers aí podem facilmente pagar. Vamos aí para o 10º jogador, né? Que é o Zenny Anderson. Eu acho que pode custar barato também e pode agregar nesse grupo de safety. Ele, de forma surpreendente, ele teve uma ótima partida contra o San Francisco 49ers, né? Em que ele foi contra não foi contra o São Francisco, acho que foi contra o Saints, em que ele teve uma interceptação, então ele teve que substituir o Evan Williams, né, que era então o titular, e o Zenny Anderson se postou muito bem, eu gostei do que eu vi, então baratinho ali, não faz mal a ninguém, vai continuar agregando acho que um dos melhores grupos do elenco dos Packers, que é o grupo de safeties, né, então assim, baratinho, se ele quiser topar voltar, volta, que ele vai ajudar, pode ajudar ali, sendo reserva imediato ali no grupo de safety dos Packers, ou pode também contribuir aí para o Special Teams, né? Ele até tinha sido trazido, eles trouxeram ele, né, para os Packers no intuito de até ele ser um gunner, né, que é aquele cara que larga primeiro ali e chega lá é o primeiro a chegar no ponto ali de taclear o retornador. Então, assim, é o bom e barato, né? Você não vai se arrepender, vamos dizer assim. Opa, tá certo aqui a sequência? Opa, eu pulei um aqui. Eu acabei falando dele, né, do John Fitzpatrick. Eu traria de volta, né? Eu acho que ele talvez disputaria a posição ali com o Ben Simmons. Pode ser que ele seja até mais útil que o Ben Simmons. Né? Eu acho que teve algumas jogadas ao longo da temporada que o Fitzpatrick foi bem utilizado no jogo terrestre. Eu acho que não vai custar muito.
né? Ele foi, trouxeram ele, retiraram ele, né? Lá do practice squad do Atlanta Falcons. Não vai custar muita coisa, né? Talvez brigue por posição ali com o Ben Simmons. E aí, se ele levar melhor, aí ele fica no elenco dos 53, porque eu acho que é um jogador bastante útil, ainda mais no esquema do LaFleur ali. Agora, esse aqui a gente pode alongar um pouquinho mais a conversa, que é o T.J. Slayton, né? A gente sabe que o T.J. Slayton é um cara assim que não é um espetáculo no pass rush. Ele tem números pífios, né, de sacks e pressões e tal. Mas só que é um cara que é muito bom. Um cara muito bom no jogo terrestre. Defendendo o jogo terrestre. E aí vai caber o Packers se vale a pena permanecer com ele por essa qualidade, ou o Packers quer um jogador um pouco mais completo que consiga pressionar pelo meio da linha ofensiva, junto com o Kenny Clark, né? Que o Kenny Clark para a próxima temporada tem que melhorar bastante, senão corre o risco de se cortar também. Então, assim, pode ser que o T.J. Slayton não saia tão caro também, e pode ser que um jogador de grande valia. Mas aí vai na questão de planejamento dos Packers, como que ele vai abordar essa posição. Há também a possibilidade de você draftar um cara na primeira rodada, um cara mais completo, que vai conseguir fazer sec e que vai conseguir ser efetivo no jogo terrestre, né? Então, assim, enfim, a gente só vai saber dos movimentos do Packers a partir de março. E também saber se há interesse também do T.J. Slayton continuar nos Packers, se há interesse por parte da liga em contratar ele, né? A gente não sabe, né? Enfim, talvez eu traria ele de volta. Eu teria mais vontade de trazer ele do que o Josh Myers, sabe? Porque eu acho que o Slayton seria mais útil do que o Josh Myers. O Josh Myers teve um período de 4 anos que não mostrou nada. O T.J. Slayton foi diferente, né? Ele conseguiu ser efetivamente aí um dos melhores defensores, eu acho que até segundo o PFF, defendendo o jogo terrestre. Pelo preço justo, eu traria de volta. Aaron Mosby, talvez, mas não sei. Aí vai depender como o Packers vai abordar também a posição de pass rush, que foi um problema à parte. Eu acho que entre ele e o Brenton Cox, eu prefiro jogar minhas fichas no Brenton Cox. Se for para ser um cara para rotacionar ali, ok. Mas aí o espaço dele vai depender muito, ele vai conseguir ter o espaço dele, se depender do que o Packers for abordar ao longo aí da off-season, do que vai fazer na free agency, do que vai fazer no draft, enfim. É o tipo de jogador que, enfim, não vai fazer diferença se ficar com ele ou não ficar, né? Tanto que ele batalhou aí na última temporada, durante o período aí de pré-temporada, ele batalhou para estar entre os 53, ele conseguiu com muito sucesso, mas tudo depende de como que o Packers vão abordar esse grupo, né? E pode ser que acabe sobrando para ele, ele vai ter que procurar outro lugar para continuar a carreira aí. O Daniel Whelan, eu acho que o Packers praticamente vai renovar com ele, porque, se não me engano, ele é um dos poucos jogadores em que ele é free agent exclusivo. Então, assim, o Packers pode ali pagar o valor base para o Daniel Whelan para permanecer nos Packers. Eu acho que tudo bem que o Daniel Whelan teve seus questionamentos na última temporada, ele não performou da melhor maneira que pôde, mas assim, eu acho que dentre os Panthers que os Packers teve nos últimos anos, ele tem tido uma certa solidez e é algo assim bem interessante. Então, a tendência é que eu acho que ele fique, e é um cara assim que demonstrou
ser muito melhor do que os últimos aí que passaram por Green Bay. E vocês sabem que chutar no frio não é algo fácil. É difícil você chutar em dezembro, ali novembro, finalzinho de novembro, dezembro, até mesmo janeiro, em playoffs. É difícil chutar em Green Bay. É complicado, não é fácil. Isso vale para o Brandon McManus também, que ainda bem, né, se adaptou bem e apesar de ter tido 2 erros na temporada, um deles não foi sob a neve, né, foi sob a chuva, e outro foi em um jogo fora de casa. Então, para mim, o Daniel Whelan fica aí, ainda mais que ele é um free agent exclusivo. O Emmanuel Wilson, não sei se ele vai ficar, porque é difícil, eu acho que o Marshawn Lloyd foi uma escolha aí de terceira rodada, ele vai voltar na próxima temporada, ele vai passar pelo mesmo processo do Watson e do Eric Stokes na Universidade de Wisconsin para descobrir o porquê de tantas lesões, né? E aí a gente espera que ele tenha uma próxima temporada bem legal. E aí você tem o Josh Jacobs, né? E aí o Emmanuel Wilson disputaria espaço com o Chris Brooks, que eu acho assim que foi muito bem, ele aproveitou as chances que ele teve, ele foi um running back que foi muito bem bloqueando para passe, e tudo bem que o Emmanuel Wilson acho que teve números de respeito ali, eu acho que teve alguns números que comparáveis ao do Bijan Robinson, né? Aí eu não me lembro a estatística ao certo, eu até publiquei lá nas redes sociais, mas, assim, é um jogador que, assim, que para mim, sinceramente, não vai fazer muita falta com a inserção do Marshawn Lloyd aí no roster na próxima temporada, e ainda mais ele se mantendo saudável e ele conseguindo desenvolver o potencial que a gente espera dele. E aí fica a questão da terceira vaga. Você vai ter a terceira vaga, você vai ser com o Emmanuel Wilson, com o Chris Brooks disputando essa vaga. Enfim, só os próximos meses dirão. E se o Packers vai querer trazer o Emmanuel Wilson de volta, tem isso também aí na próxima Free Agency em março. E aí a gente está entrando aqui na reta final do nosso videocast. O Isaiah McDuffie não volta, chega, deu, não aguento mais, só faz cagada, não é um jogador espetacular, não me importa se ele pode ser o queridinho do Heffley, se é um jogador sólido, sólido não, se é um jogador importante, não importa se é liderança, não quero saber, chega, não aguento mais jogador ruim, nem vou falar mais dele porque não merece. Então, ele que siga a vida dele longe dos Packers, e eu prefiro dar mais oportunidade para o Taron Hooper jogar do que ver o Isaiah McDuffie em campo. Chega, deu, não aguento mais. Bo Melton, assim, é um cara que também não é indiferente, né? Teve a capacidade de permanecer aí 2 temporadas no elenco dos Packers, né? Fez o roster dos 53, fez uma jogadinha ou outra, mas também nada de relevante, nada que você vá dizer, merece permanecer. Às vezes é melhor investir em outros jogadores de talento melhor, que vão dar um impacto imediato, e ainda mais com essa situação do Christian Watson, possivelmente a gente vai ter que ter uma reposição, né? Pode ser via draft, via free agency, aí só o tempo dirá e os próximos meses dirão como o Packers vai abordar a posição. Então, assim, para mim o Bometo, se ficar ou sair, não vai fazer diferença alguma. Kenny Telford quase não jogou, foi jogar de guarda, foi um desastre, não fez uma boa temporada, pré-temporada, foi um cara que era para desenvolvimento e nunca conseguiu desenvolver, sabe? Então, assim, o Packers é melhor investir em caras de draft e procurar desenvolver esses caras. O Telford foi um cara free agent, nunca também vingou, então, assim, tchau e benção também, não vai fazer falta. Para você ver que a lista aqui, a maioria dos jogadores, sabe, não vai fazer muita falta. Se ficar, ok, mas se não ficar também não vai fazer falta. Talvez aí, eu só traria dessa lista aí
poucos jogadores assim, e de relevância talvez só o T.J. Slaton só. O resto é indiferente. Se trazer, trouxe, se não trazer, também não vai fazer diferença. Apesar de que alguns, como eu citei, como o Zane Anderson, Eric Wilson, eu acho que são caras que podem agregar até mais ao elenco dos Packers. O Robert Rochelle ali, né, para fazer uma profundidade do grupo de cornerbacks seriam caras interessantes. O Telford, sinceramente, não fará diferença alguma. E para terminar, o Ellis Merriweather não jogou nenhum snap na última temporada, então não vai fazer diferença alguma e acho que a tendência é que nem retorne aos Packers. Bom, queria agradecer a você, né, que me acompanhou até aqui, comigo aqui, falando pelos cotovelos, né, esse videocast aqui voltou aí em formato solo, vamos ver se nas próximas semanas eu consigo gravar, até deu uma falhadinha aqui. Eu quero ver se nos próximos dias eu consiga gravar mais uma vez, trazer pessoal aí do Lambo Leapers, só que aí eu tenho que ver como que vai ficar, né? Porque agora minha rotina vai mudar um pouco. E aí, enfim, aí vai depender de como eu vou conseguir encaixar na agenda as gravações das livecasts, né? Mas, assim, acompanhe a gente lá nas redes sociais, né? Eu sei que agora não tem muita coisa, né? Notícia, né? As coisas só vão acontecer aí a partir de março, né? Tudo bem que agora, nesse próximo final de semana, no dia 23, a gente já tem o início do Combine, né? Na medida do possível, eu vou postando algumas coisas interessantes lá do que acontecer no evento, seja lá no X, Instagram, Threads, Blue Sky, tudo no Lambo Leapers Brasil, procure lá. E é claro, deixe seu curtir aqui, deixe, que é fundamental, o dedo no like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, e no mais, agradeço mais uma vez por você ter chegado até aqui, e deixo meu sincero, Go Pack Go, e nos vemos numa próxima, é só acompanhar a gente nas redes sociais, ok? Nos vemos numa próxima aí.